Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direito Constitucional e nesse módulo a gente vai trabalhar a parte que trata dos princípios fundamentais. Meu nome é Júnior de Oliveira, eu sou professor de Direito Constitucional e Administrativo e é uma honra ter você aqui. Nesse primeiro tópico, que trata dos princípios fundamentais, nós vamos focar naqueles temas que estão tratados do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. E, normalmente, esse é um tema que, quando aparece na prova, na maioria das vezes, aparece o texto da Constituição Federal. É sempre importante você saber, na maioria das questões de prova, de qualquer tema de direito constitucional, o texto da Constituição sempre tem que ser o seu ponto de partida. Afinal de contas, na hora da prova, a maioria das bancas é literal, inclusive a sua vai ser bastante literal. Conhecer o texto da Constituição é muito importante. Então, nós vamos partir nesses blocos iniciais falando a respeito desses princípios fundamentais. Beleza? E aí vem aqui comigo na tela para a gente já dar uma olhadinha aqui na primeira informação que nós temos, tá? Princípios fundamentais, como eu disse, estão tratados aí do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. E o artigo 1º da Constituição já traz uma série de informações a respeito das características do Estado brasileiro. Veja o nome da República Federal, o nome do Brasil, né? Do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é uma república federativa. Ele é uma república federativa, que é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e e constitui-se aí em Estado democrático de direito. Isso aqui é uma outra característica do Estado brasileiro. Estou destacando aquilo que nós vamos detalhar na sequência, tá? E tem como fundamentos os seguintes. Aí ele vai listar, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Além de destacar aí o parágrafo 1º, ou melhor, o parágrafo único do artigo 1º, que trata que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse artigo ele é muito importante para a sua prova, porque ele traz as características básicas do Estado brasileiro. Ele traz, por assim dizer, os principais elementos que constituem o Estado brasileiro. E aí eu vou, palavra por palavra, destacar as informações mais importantes que nós encontramos aqui. Primeiro de tudo, o que é a República? A gente vai entender que a República, ela é a forma de governo, guarde isso, é a forma de governo, ou seja, em síntese, é o modo como aquele Estado, as pessoas daquele país vão escolher os seus governantes. Então, quando a gente olha para a civilização ocidental, a gente percebe que existem duas formas básicas, duas formas típicas de escolha dos governantes. Ou ela vai se dar através do processo republicano, ou ela vai se dar através da monarquia, tá? É lógico que nos estados orientais, no Oriente Médio e outros países que não estão ligados dentro do conceito de Ocidente, você vai ter até outras formas de escolha, outros métodos de escolha. Aqui no Ocidente, que é o que importa para o nosso estudo, e inclusive no direito comparado e naquelas análises que se faz eventualmente na prova, vai se focar especialmente na constituição de estados ocidentais, por assim dizer, tá? Então vem aqui comigo na tela. Bom, eu sempre gosto de trabalhar com o método comparativo, eu acho que ele ajuda a gente bastante, tá? Então, se o Brasil é uma república, se o Brasil adota como forma de governo a forma republicana, então a gente precisa do contraponto, que aí no caso vai ser a monarquia. Então vamos destacar isso aqui, ó. Algumas características diferenciadoras. Claro, a aula não é sobre a teoria geral do Estado, mas é importante a gente destacar essas informações. Primeiro de tudo, se a forma de escolha dos governantes, guarde isso. A forma republicana de escolha dos governantes é através da eletividade, ou seja, através de um processo de eleição, através de um processo, por que não dizer, eleitoral, tá? Já na monarquia, o processo de escolha se dá pela hereditariedade, ou seja, o que determina quem vai chegar ao poder é apenas uma transferência desse patrimônio jurídico, entre aspas, que é o poder monárquico, pela herança. Então, morre o monarca, dentro da monarquia morre o monarca, e ele transfere como herança para os seus herdeiros o trono. Essa que é a ideia. Então, na monarquia você tem a transferência ou o acesso ao poder através da herança, da aquisição da herança. Já na república você tem
o processo eleitoral, a eleição. Essa é a primeira diferença, talvez seja o conceito de república que se diferencia da monarquia. Vem comigo na tela para a gente olhar para a segunda característica. Segunda característica é que na república há temporalidade dos mandatos. O que isso significa? Que os mandatos dentro da república, eles não são para sempre, diferente do que acontece na monarquia. Na monarquia há uma ascensão ao poder até que a pessoa venha a falecer. Ou seja, durante toda a vida ela vai exercer o seu poder, né? Poder monarca. Aqui não. Aqui no Brasil, por exemplo, o exemplo específico do Brasil, dos mandatos, é que a gente tem mandatos no Brasil de 4 e de 8 anos. Né? Como a gente vai ver aí, eventualmente, nos outros tópicos. Né? Então, deputado, presidente, vereador, governador tem mandatos de 4 anos. Né? Já o senador tem mandatos de 8 anos. Tá? Mas, de toda sorte, tem prazo para começar e para acabar. Na vitaliciedade, não. Veja o exemplo da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela ficou por muitas décadas no poder e só deixou o poder quando veio a falecer, né? Então, tá aí um exemplo. A monarquia talvez mais conhecida no Ocidente seja a monarquia britânica, né? E aí, o príncipe Charles assumiu o poder apenas quando da morte de sua mãe, né? Então, veja que há uma hereditariedade e há uma vitaliciedade. Aqui não. Aqui o poder não admite perpetuação, né? Não se fica para sempre no exercício do poder. Vem aqui comigo na tela. Mais uma característica marcante é a igualdade, enquanto que na monarquia não há essa igualdade, né? Com certeza você já ouviu falar. Existe na organização, e você não precisa nunca nem ter pisado na Inglaterra para saber. Lá existe a família real, né? Então a sociedade britânica, ela é organizada, e eu estou falando da britânica especialmente porque todo mundo conhece, né? É claro que existem diferenças entre as diversas monarquias, mas assim, as características mais marcantes da monarquia são essas que eu estou apontando, né? Então, na sociedade, nós temos a família real, né? Aquela estirpe, aquele grupo familiar, e a gente tem o restante da sociedade, né? Vamos colocar assim, o restante da sociedade. Ora, você tem título de nobreza, você faz parte, né, da família real, tem título de nobreza, ou você não é integrante da família real. Veja que há uma diferenciação, há uma desigualdade, inclusive no tratamento, né? Inclusive na tributação, inclusive na forma de ser e agir no meio social. Aqueles que integram a família real, eles têm alguns privilégios em relação... Eles são privilégios mesmo, tá? O nome tá errado. Privilégio mesmo, em razão de ser integrante da família real, né? Em razão de ter o sangue verde, né? Ou sangue azul, depende, né, de como você quer dizer. Então veja que a família real, ela sim se diferencia das demais pessoas na sociedade. Elas fazem parte de uma categoria especial de pessoas dentro da organização do Estado. Aqui na República não é assim, vem comigo na tela. Na República prevalece o princípio da igualdade. O que isso significa? Significa que quando você olha para as pessoas no ambiente de disputa do poder, tá? Elas vão disputar com base justamente na isonomia. É isso que a gente vai encontrar lá no artigo 5º da Constituição Federal, que vai dizer que todos são iguais perante a lei. É só você parar para imaginar, né, quais foram os últimos presidentes, só para citar alguns presidentes da República que assumiram o poder no Brasil. Você tem desde ex-operários a militares que já chegaram ao poder, isso se a gente contar só de 88 para cá, tá? Se a gente contar de 1988, desde a redemocratização até hoje, né, nós tivemos ex-operário, né, metalúrgico, né, trabalhador e tal. Você tem ex-militar, você tem sociólogo, né, exemplo de FHC, né? Você tem advogado como Fernando Collor de Mello, você tem economista, como é o caso da Dilma, né? Então você pode ter juristas, como era o caso de Michel Temer, né? Então você pode ter uma gama de possibilidades. Toda e qualquer pessoa, uma dona de casa hoje, ela pode, né, sonhar em ascender ao poder, a chegar ao poder, né? Isso só é possível porque vigora o princípio da igualdade. Tranquilo? E por fim, na diferenciação entre a monarquia e a república, nós temos a possibilidade de responsabilização dos governantes. Quer dizer, quando o governante ele age na república, tá? Ele age segundo regras
previstas em lei. E a lei, ela prevê necessariamente a responsabilização do governante, né? Aquele que assume o poder, ele tem que agir dentro de determinados parâmetros. O gasto público é limitado, não é? A atuação segue certos princípios. Já na monarquia, não, é? Imagina, não existe a possibilidade de responsabilização do monarca. Você imagina a gente responsabilizar um príncipe Charles, sei lá, a rainha Elizabeth, por comprar vinhos caros, né? Por adquirir cavalos, como a rainha Elizabeth gostava, né? Carros luxuosos. A rainha Elizabeth até o último dia de vida dirigiu e bebeu vinho, não exatamente no mesmo momento. Mas vejam, né? Não há que se pensar, não há que se cogitar responsabilizar o monarca por excesso de gastos, né, da coroa, do dinheiro, até porque o dinheiro da coroa é da coroa, né? Então veja que não da coroa a senhora, né, a mulher lá, a Elizabeth. A coroa que eu digo é, obviamente, a família real, né? Então vejam que não há essa possibilidade, não se cogita, né, um fora Beth, né? Um fora Charlie, isso não existe, né? Agora aqui, numa república, isso é perfeitamente possível você responsabilizar se há maus feitos, se há prática de crimes, né, de responsabilidade, por exemplo. Aqui é o caso do impeachment, né? Então há essa possibilidade. Volta aqui comigo na tela, toma muito cuidado, tá? A forma de governo escolhida no Brasil é a forma republicana, tá bom? Então guarda isso comigo. Vamos voltar aqui no artigo 1º. Olha o que diz o texto. A República Federativa do Brasil. Lembra? Isso aqui é a forma de governo. E eu vou te pedir para você lembrar assim, ó. Para você lembrar. República é a forma de governo, tá? Fogo na República, forma de governo, tá bom? Para não confundir com uma outra coisinha, que é a federação. A federação é a forma de Estado. Eu vou te pedir para lembrar da sigla FE. FE, forma de Estado, que fica fácil de você memorizar, porque é fé na federação, né? É fé, FE, que é o início, né? A primeira sílaba de federação, tá bom? Fé na federação. E aí vamos lá, o que seria a federação? A gente pode conceituar a federação como a forma de divisão territorial do poder político de um Estado. Divisão territorial do poder político de um Estado. Para a gente entender isso melhor, se você pensar num espaço de terra, tá? Você pode pegar todo o poder político e concentrar e centralizar e manter na mão de um único ente, que a gente chama de ente central. Aliás, e a propósito, deixa eu fazer um comentário aqui com você, tá? Só um pouquinho, olha lá, ente central, pronto. Então deixa eu fazer um comentário aqui com você, vem aqui comigo, olha só. Toda vez que eu falar de ente, ou toda vez que você ouvir um professor falando ente ou entidade, entenda como sinônimo de pessoa jurídica, tá bom? Entenda como sinônimo de pessoa jurídica. Faça essa anotação lateral, dê uma pausa nesse vídeo e coloque aí uma anotação lateral. Ente ou entidade, sinônimo de pessoa jurídica, tá bom? Salvo se o professor fizer alguma ressalva, porque eventualmente, uma hora ou outra, você pode usar a expressão ente despersonalizado, por exemplo, para falar de órgão. Mas a aula não é de direito administrativo, é só para você guardar. Ente, principalmente quem em direito administrativo, a gente vai entender como sinônimo, em direito convencional, a gente vai entender como sinônimo de pessoa jurídica, tudo bem? Então vem aqui comigo. Ó, se você pegar todo o poder político e centralizar e deixar aqui, ó, na mão do ente central, sem a possibilidade de disseminá-lo ao longo do território nacional, você estará diante de um Estado centralizado, tá? Também chamado Estado unitário. Essa é uma forma de você fazer a distribuição do poder político, ou seja, não distribuí-lo. Manter tudo na mão de um ente. Um exemplo que a gente tem é do nosso vizinho do sul, o Uruguai. O Uruguai, ele não tem uma divisão, né, do poder político com vários entes funcionando simultaneamente. Ele tem um poder central e ponto, né? Todas as decisões políticas são tomadas pelo presidente junto com os parlamentares, né? Num poder central. Você até tem províncias aqui, ó, em volta do poder central, dentro do território uruguaio, mas eles não têm uma divisão política, ou seja, a decisão sobre temas relevantes da política nacional não são levadas aos administradores das províncias, né? Eles tomam apenas gestão, eles tomam apenas decisões de natureza administrativa, ali sobre a aplicação do dinheiro, sobre a execução de uma obra, etc, etc. Mas aqueles temas centrais da política nacional, por exemplo, decidir, né,
se haverá política ou não de drogas, né? Se haverá, como que será a política de saúde, como será a política de educação, essas temáticas que envolvem a política interna, isso não é distribuído pelo território, mas é mantido dentro de um poder central. Diferente disso, e obviamente que não é assim que acontece aqui no Brasil, nós temos a federação. Vem aqui comigo na tela. A federação, ela pode ser entendida de um modo diferente, ó. Se você pegar esse território aqui, né, como um território, um espaço geográfico de um estado, e aqui no meio aqui você colocar um ente central, mas ao invés de você manter tudo na mão dele, você cria outros entes paralelos, né? Por exemplo, você cria estados, né? Você cria aqui, distribui o poder político nos estados. Ou como é o caso do Brasil, né? Que ainda tem essa figura anômala aqui, que é a figura dos municípios, tá? Ou seja, ao invés de todas as decisões políticas serem tomadas pelo ente central, o que acontece é uma distribuição, né? O que acontece é uma saída de dentro para fora, é uma disseminação do poder político para outras entidades. E aí, dentro desse contexto, nós temos o que chamamos de descentralização do poder político. Quer dizer, você até tem um ente central que vai, de alguma forma, cuidar da gestão de alguns negócios públicos, mas há a presença de outros entes, né? De outros entes. E aqui nós estamos diante de um Estado federado. Nós estamos diante da federação. A federação, ela nasce, como é óbvio, do processo de descentralização. Se o Estado unitário eu centralizo, eu mantenho tudo na mão de um ente, na federação eu descentralizo. Né? E é isso que a gente vai ver aqui nesse quadrinho resumo. Tá? Olha lá, Estado unitário, que é o primeiro exemplo que eu dei, há uma centralização do poder político, né? Tudo fica na mão do ente central. A existência de um único ente central, né? Um único ente político, ou seja, ele concentra, ele centraliza todas as tomadas de decisão política. Na federação você tem uma descentralização, um espalhamento, né? Uma disseminação, né? Uma difusão do poder político. Então, as tomadas de decisão políticas não ficam na mão de um único ente. Né? É o caso do Brasil, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Rússia, né? Então não há uma centralização do poder político. Há coexistência, por natural, né, de diversos entes internos dotados de autonomia política. E aqui eu preciso parar para fazer um comentário, tá? Eventualmente você vai assistir um módulo de organização do Estado. Lá no módulo de organização do Estado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para você detalhamentos a respeito do que é a federação. Detalhar características da federação, te apresentar como é que organiza-se a federação, como é que se dá, de fato, o delineamento do pacto federativo, como é que se organiza o Estado brasileiro do ponto de vista, né, da divisão do poder político no seu território. O fato é que agora, pra gente, só é importante aquelas linhas gerais, tudo bem? E nessas linhas gerais eu preciso te dizer, os entes internos, sejam eles União, Estado, DF, municípios, eles são dotados de autonomia. Vem comigo na tela, olha só, eles são dotados de autonomia política, o que é bem diferente de soberania. Anote isso nos seus registros pessoais, tá? A autonomia é muito diferente de soberania. Quem tem soberania, por assim dizer, é o Estado brasileiro, tá? Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, como a gente vai ver em instantes, tá? Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Me utilizando aqui daquelas lições de raciocínio lógico que eu sei que vocês gostam, né? Nós temos aí que a República Federativa do Brasil, tá? O Brasil, ele tem entes internos. União, estados, DF, municípios. Os entes internos, né, as pessoas jurídicas internas do Estado brasileiro, não se confundem, são completamente diferentes em relação ao ente total, né? E utilizo o raciocínio lógico para você entender o seguinte. Existe o Grupo República Federativa do Brasil e existem os elementos, né, dos estados, do DF, dos municípios. Quando você estuda raciocínio lógico, você estuda a teoria dos conjuntos, né? Então, beleza. Olha lá. Os entes internos, eles são dotados de autonomia. Repito, os entes internos são dotados de autonomia. A federação, a República Federativa do Brasil, essa sim, dotada de soberania. Então, cuidado. A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a soberania, tá? Que nós vamos ver
daqui a pouquinho, né, que ela é um poder absoluto. A soberania é um poder absoluto, tá? E para ficar em linhas gerais, porque não é o nosso objetivo entrar nesses detalhes demasiadamente nesse momento, tá? A autonomia a gente pode dizer que é um poder relativo. É um poder relativo, tá? Limitado, portanto. Limitado, né? Reduzido, por assim dizer. Então, enquanto a soberania é um poder absoluto, a autonomia é um poder relativo, limitado, restrito. Os limites dessa autonomia a gente vai estudar, se for o caso, né, da sua prova, você vai estudar lá na parte de organização do Estado, tá bom? Normalmente isso cai em prova, tá bom? Por hora, a autonomia a gente não vai entrar em detalhes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a soberania, eu vou detalhar bem a soberania, tá? Mas a autonomia vai ficar para um momento oportuno. Vem comigo então. Nessas linhas gerais da federação, lembre-se, os entes internos são dotados de autonomia e não soberania. Aí vem comigo num detalhe importante, tá? Detalhe importante é esse que, em razão da federação ou dentro do contexto da federação, não há o que nós chamamos de direito de secessão. Direito de secessão pode ser entendido como direito de saída ou direito de ruptura do vínculo, né, federativo. Direito de saída, direito de ruptura do vínculo federativo. Quer dizer o seguinte, se, né, a gente diz que a federação é uma forma de descentralização do poder político, então você tem o território, né, do país. Você tem o território do país. Quando você distribui o poder político, você distribui territorialmente, ou seja, vai haver um ente numa área geográfica, outro ente em outra área geográfica, outro ente em outra área geográfica, e assim sucessivamente, certo? Quando a gente fala do direito de secessão, é o direito de saída desse todo. Direito de saída desse todo. Isso não é possível na federação. Na federação, aquele ente que faz uso daquele espaço de terra não pode simplesmente virar e falar bem assim, ó, tô saindo da federação, não quero mais fazer parte disso. Vou formar um novo estado, vou formar um novo país. Isso não é possível. Inclusive, há dispositivos constitucionais que travam essa possibilidade, essa tentativa de saída. Vem comigo aqui na tela para a gente olhar. Primeiro de tudo, obviamente, a própria cabeça do artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, tá? Então, a indissolubilidade do vínculo não pode sair, né? Estados, DF, municípios, tá aí. Segunda coisa, né? A gente tem que a União não intervirá nos estados nem no DF. Essa regra aqui, ó, é que garante que os estados e o DF, além dos municípios, mas aqui não é o tema, né, detêm autonomia. Eles têm liberdade para atuar. Só que vejam, essa autonomia, como eu disse, é um poder relativo. Sendo um poder relativo, ele vai comportar exceções. E aí uma das exceções que a gente vai encontrar é justamente a possibilidade da União intervir nos estados, no DF, para manter a chamada integridade nacional, para impedir a saída do território nacional. Quer dizer, quando a gente fala de indissolubilidade do vínculo, isso na prática se efetiva através da possibilidade de a União, toda vez que um ente quiser se desligar da federação, a União fazer uma intervenção, ou seja, meter, inclusive, se for o caso, o uso das Forças Armadas, tá? Se necessário for, até o uso das Forças Armadas. Portanto, a insolubilidade do vínculo, essa é uma característica marcante da federação. Agora, como eu disse, o tema da federação vai ser melhor abordado lá na parte de organização do Estado. Aqui eu estou justamente focando nesses tópicos e descendo um pouquinho o nível de aprofundamento, só para o caso de você não ter que estudar a parte de organização do Estado. Mas, normalmente, na sua prova é comum cair, tá bom? Beleza. Faça um comparativo também com uma terceira forma comum no Ocidente, né, de formação de estados, que é a confederação. Aqui há uma certa divergência, há doutrinadores que entendem que nem seria a forma de um estado, mas aqui a gente vai considerar com a doutrina clássica, tá? A forma de estado, confederação. A forma confederada de estado, ela se diferencia da federação porque ao invés de você ter entes internos dotados de autonomia política, o que você tem é a reunião, a junção de estados soberanos, ou seja, de países, tá? O que você tem aqui são países. Eu posso te dar o exemplo da União Europeia, né? A União Europeia é uma forma de você organizar um estado, né? O estado europeu, vamos dizer assim,
de modo a juntar o interesse de vários países numa só legislação. Então, por exemplo, você tem o Parlamento Europeu, ao invés de você tem, né, até os parlamentos locais, mas você tem o Parlamento Europeu. Ali você estabelece regras, por exemplo, de livre trânsito, né, questões relativas à tributação única, você estabelece ali regras sobre uso da informática, como foi o caso, né, recente aí de regulamentação das redes sociais feitas pelo Parlamento Europeu. Então vejam que ali você estabelece um conjunto de regras para uniformizar dentro daqueles diversos países. Tá? Existe lá, diferente do que acontece na federação, a possibilidade de saída. Então lá há o direito de saída, o direito de secessão, porque você está falando não de entes internos autônomos com um poder relativo, mas você está falando de países soberanos que têm um poder absoluto e podem entrar na confederação na hora que quiserem e podem sair da confederação na hora que quiserem. Olha o exemplo, vem comigo na tela. O exemplo é do Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Então, há o direito de retirada, há o direito de saída, há o direito de secessão. Um exemplo que a gente teve aí um tanto quanto recentemente, né? A questão da saída do Reino Unido, né? Do Reino Unido. Então, guarda comigo. A federação é a nossa forma de Estado, tá? Federação é a nossa forma de Estado. E como último destaque desse bloco, eu quero comentar com você o seguinte. A federação, ela é, a forma federativa do Estado, ela é o que nós chamamos de cláusula. Ela é uma cláusula pétrea. Eu quero que você se acostume com essa expressão, a gente vai usar ela muito ao longo do nosso curso de Direito Constitucional. O que é uma cláusula pétrea? A previsão é do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Lá diz, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aqui ele está falando de emenda constitucional, tá? Ele está falando de uma emenda constitucional. Tendente a abolir, guarda esse verbo, abolir, encerrar, acabar. Não existe mais o quê? A forma federativa do Estado. Então, imagina que hoje eu quero fazer uma emenda constitucional, eu quero fazer uma alteração na Constituição para retirar, para transformar o Brasil num Estado unitário, para acabar com a federação, ou simplesmente para não existir mais a federação, para vir uma outra forma de Estado que eu criei na minha cabeça. Isso não é possível, tá? Qualquer tentativa nesse sentido, sob a égide da Constituição de 1988, seria inconstitucional, tá? A própria emenda constitucional, a própria proposta de emenda constitucional já é, por si, inconstitucional. Então, guarda comigo, primeira cláusula pétrea que você vai guardar é a federação. Veja que até agora eu só trabalhei as duas primeiras palavras do artigo 1º da Constituição. É porque o nosso compromisso é que você verticalize bem os temas de direito constitucional de modo a responder suficientemente, a ter conteúdo suficientemente para responder a sua prova. Tudo bem? Eu volto no próximo bloco para a gente continuar a análise do artigo 1º da Constituição Federal. Até já!